Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora para nossa parte, né, 2 aqui do nosso último repasso aqui com os nossos temas aqui que eu trouxe para vocês, que eu acho que vai vir nessa próxima prova aí. Então bora lá. Um dos temas que eu aposto aqui da reumato que vai vir na nossa prova vai ser sobre artrite séptica, porque faz um tempinho aí que ela não dá as caras do INEP. Então a gente tem que lembrar da artrite séptica, né? A artrite séptica, ela é uma monoartrite, tá? Então, no paciente ali, no caso clínico, vai estar apenas uma articulação, tá? Acometida. E a gente tem que classificar ela, tá? Em não gonocócica ou gonocócica. A monoartrite, ela vai ter o sinal de febre ali, no caso clínico, e o paciente ele vai relatar, né, dificuldade ali de deambular. Então, se ela for não gonocócica, a gente tem o agente etiológico aqui, o Staphylococcus aureus, tá? O paciente ele vai apresentar, né, sinais de toxemia, dor, edema, né? Dor ali na manipulação da articulação, febre, calor, rubor. E a gente tem que lembrar, né, de sempre fazer a punção articular para avaliar aquele líquido da articulação ali. Como que eu vou identificar que é não gonocócica? Porque lá no líquido, na avaliação, vai estar lhe dizendo, descrito no caso clínico ali, a presença de 70 mil a 120 mil leucócitos, com predomínio ali dos polimorfonucleares, tá? Em alguns, né, avaliações ali, ela pode inclusive mostrar qual é a bactéria ali que está causando aquela artrite séptica. Mas o que eu quero que vocês lembrem é isso. A não gonocócica vai ter polimorfonucleares, né, com predomínio dos leucócitos ali de 70 a 120 mil, tá? O tratamento é feito com antibiótico, a gente tem o de eleição que é a oxacilina ou vancomicina, tá? E tem que lembrar de sempre realizar a drenagem da articulação acometida. Se eu estiver falando de uma artrite séptica gonocócica, o nosso agente etiológico, né, é o gonococo, aqui a Neisseria. Ela é mais indolor, tá? E geralmente antes da inflamação ali pode haver poliartralgia migratória, ou seja, começar numa região e ir para outra ali, tá? Pode apresentar inclusive lesões cutâneas, tenossinovite. E olha só, a via de infecção é sexual. Então aqui a gente vai pensar, né, num paciente mais jovem, com vida sexual ali ativa, tá? Então isso tem que estar descrito no nosso caso clínico, tá? E o tratamento, como é gonococo, a gente vai fazer, né, ceftriaxona aqui 1 grama intramuscular, com azitromicina via oral ali, 1 grama também, e a gente sempre lembra de fazer drenagem articular. Então, nas alternativas, o ponto primordial aqui, né, pra gente identificar, vai ser a avaliação do nosso líquido da articulação ali, tá? Tem que lembrar de fazer a drenagem completa e fazer o antibiótico dependendo de qual é a origem, se é não gonocócica ou gonocócica. Trouxe para vocês aqui, olha só, umas imagens, né, reais ali da artrite séptica. Tem bastante, né, pus ali que sai realmente daquela articulação quando a gente faz a punção ali, tá? Crise hipertensiva faz um tempinho aí que não aparece na nossa prova, então é bom a gente relembrar. A gente tem, né, 3 tipos de crise hipertensiva. A crise hipertensiva como ela é uma urgência ou como uma emergência, ou ainda a pseudocrise que já veio no INEP. Vamos começar falando aqui sobre a urgência hipertensiva. A gente vai ter, né, aquelas somatório dos valores ali da sistólica para diastólica dos 300. Essa dica eu já dei lá na aula de cardiologia para vocês. Se você tem dificuldade, é só você ir lá assistir. Então, a sistólica, que geralmente vai vir maior que 180, ou a diastólica vai vir maior que 120 e, né, na urgência não tem presença, né, de lesão de órgão-alvo. Então, isso tem que estar também, né, na nossa cabeça quando a gente estiver pensando, né, na crise hipertensiva. E aí, nessa urgência hipertensiva, a gente vai dar medicação via oral, tá? O de escolha sempre vai ser o captopril, tá? Por causa da ação ali mais rápida que ele tem. E a minha meta é reduzir esse pico hipertensivo ali nas primeiras 24 horas. Agora, e se eu estiver falando, né, de uma paciente que tiver entrada, né, com crise hipertensiva, que já seja uma emergência. Como que a gente vai saber? Basicamente vai ter os mesmos valores aqui de 180 por 120, mas aqui ela vai ter sintomas ali de lesão em órgão-alvo. Nesse caso, gente, preferencialmente a gente teria que internar, né, a paciente aqui com essa crise na UTI. A gente sabe que não é, né, o correto ali, aliás, que não é o do dia a dia, né, a prática, mas o correto é internar na UTI.
Se a paciente, né, tiver com essa emergência hipertensiva, a medicação de escolha, gente, sempre vai ser nitroprusiato de sódio endovenoso, porque se eu tenho que internar, eu tenho que fazer, né, essa medicação endovenosa. E a gente vai lembrar que se o paciente tiver com dispneia, dor torácica ali, né, tiver sinais ali de isquemia miocárdica, a gente vai lembrar de fazer a nitroglicerina em vez do nitroprusiato, porque ela, nesse caso, vai ser melhor. Mas pro INEP, gente, é sempre nitroprusiato de sódio que tem que estar na cabeça para emergência, tá? A meta vai ser reduzir, né, 25% da PA ali na primeira hora e depois a gente reduz os níveis ali para menor que 130/80 ali após, né, 24 a 48 horas depois que a gente iniciou o tratamento com nitroprusiato, tá? Então, como que eu vou pensar nas lesões de órgão-alvo? A gente tem, né, um paciente com clínica de infarto, de dissecção de aorta, que ele vai apresentar, né, no caso clínico, dor torácica, ou sinais de AVC, como por exemplo algum déficit focal e neurológico. Dispneia súbita, a gente vai pensar, né, no edema agudo de pulmão ou num TEP, por exemplo, tá? Encefalopatia hipertensiva, ele vai apresentar essa emergência hipertensiva ali com rebaixamento de nível de consciência ou ainda episódio de convulsão ali, ou uma hipertensão acelerada maligna, né, se ele apresentar disfunção renal aguda, tá? Uma IRA ali, eles vão trazer, né, a creatinina ali e a ureia pra gente poder verificar. Já na pseudocrise, o que a gente tem que ter ali na nossa cabeça, né, de critério para diagnóstico? A paciente ela vai ter passado por algum susto, algum estresse ali momentâneo que fez com que essa PA dela suba, né, subitamente. Então aqui, né, a gente vai ter, por exemplo, uma paciente que foi assaltada ou que brigou com o marido, né, passou alguma emoção forte ali naquele momento que fez a PA subir ali. E é muito importante que é uma pseudocrise, então é uma pseudocrise onde a gente não faz medicamento, tá? A gente não dá antihipertensivo para ela, não vai dar nem captopril nem nitroprusiato, tá? Independentemente de qual seja ali o nosso grau da PA. O ponto importante é eu acalmar a paciente, deixar ela tranquila naquele ambiente ali, né, onde a gente estiver atendendo ela, e a gente pode inclusive abrir mão e dar para ela ali um ansiolítico, tá? Um benzodiazepínico, por exemplo, né, de uma ação mais rápida ali, para ela poder ficar mais calma. Aí, se for refratário, tá? Se realmente ele passou, né, 1 hora e não abaixou aquele pico, aí a gente pode introduzir o captopril. A gente sabe que isso é protocolo, mas na prática do dia a dia a gente acaba fazendo, né, logo de cara para não deixar muito elevada a PA. Mas para a prova é isso. Pensou em urgência hipertensiva, a gente vai pensar em captopril. Pensou em emergência hipertensiva, a gente vai pensar em nitroprusiato de sódio. Pensou em uma pseudocrise hipertensiva, essa paciente a gente acalma ela primeiro, dá um ansiolítico para depois, possivelmente a gente dá um captopril para ela via oral, tá? 3 coisas que eu quero repassar para vocês. Quando que eu estiver falando de encefalopatia hipertensiva, o paciente no caso clínico vai vir o quê? Confusão mental, deixa eu grifar aqui. Confusão mental, edema papilar no fundo de olho, é clássico. Veio o edema de papila ali como paciente com um pico hipertensivo, é uma encefalopatia hipertensiva. Corre que essa paciente está com uma emergência, a gente tem que fazer nitroprusiato endovenoso. Se na alternativa não tiver nitroprusiato, a gente pode, né, abrir mão ali do labetalol ou da nicardipina, tá? Que são outras 2 medicações, mas a principal que a gente tem que lembrar é o nitroprusiato, tá? E se o meu caso clínico falar sobre hipertensão acelerada maligna, igual eu já tinha falado para vocês, a gente tem a presença da encefalopatia com disfunção renal, com uma IRA ali, tá? Uma injúria renal aguda, uma insuficiência renal que esse paciente está entrando ali. Então, eles vão trazer no caso clínico, né, a disfunção renal com as provas do rim ali, né, a creatinina e a ureia com picos elevados ali. E ela vai ter, né, edema papilar, assim como a gente já tinha discutido na encefalopatia. O tratamento é sempre o mesmo, nitroprusiato endovenoso, não tem o que discutir. E se a gente estiver pensando, né, uma paciente que com dissecção de aorta, ela vai apresentar dor torácica ali aguda ou súbita. A gente pode pensar, inclusive, que ela está infartando, né? Mas aí, nesse caso, a gente vai ter o quê? Um alargamento do mediastino, né? A gente vai fazer ali uma radiografia de tórax e vai ver lá no botão aórtico, lá perto, né, da margem que a gente já discutiu nas aulas de imagem ali, o aumento desse botão aqui, tá? Esse alargamento. Esse botão vai literalmente quase bater, né, no meu ventrículo esquerdo ali, vai quase chegar no coração, né, na ponta do coração ali, tá?
E aí, nesse caso, a gente vai ter que dar, né, nitroprusiato também, por causa da pressão desse paciente. A gente vai entrar com beta-bloqueador e fazer o MOV ali, né, completo com a morfina, tá? Então, a gente vai monitorar, dar oxigênio, fazer os acessos venosos e vai dar morfina por causa da dor que esse paciente vai ter ali bastante, né? Se, no caso clínico, estiver falando que essa dissecção foi da aorta ascendente, a gente caminha logo o paciente para cirurgia logo de cara, tá? E aí, nesse caso, obviamente, ele vai ter que fazer, né, uma reconstrução ali daquela aorta que foi rompida. O que eu quero repassar com vocês aqui sobre a insuficiência cardíaca, que é o ponto primordial para a prova. É só lembrar do tripé, né, da medicação ali que reduz a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca. E a gente não pode confundir com aqueles que apenas melhoram o número de internações. Então vamos começar falando sobre os que reduzem a mortalidade, que é todos os pacientes com insuficiência cardíaca a gente vai mandar para casa com essas medicações. Sempre, né, um inibidor da conversão de angiotensina, né, o IECA, ou ainda um BRA ali, tá? Sempre lembrar, né, que ou é um ou é outro. A gente vai lembrar, né, de dar a espironolactona aqui e beta-bloqueador, tá? Então, carvedilol, né, propanolol, qualquer beta-bloqueador ali, mas principalmente o carvedilol para esses pacientes com insuficiência cardíaca. E atualmente a gente tem no protocolo, né, a dapaglifosina, né, ou os inibidores da SGLT2 ali para os pacientes com diabetes, tá? Então, se o paciente ele tiver insuficiência cardíaca e tiver diabetes mellitus, que a gente tenha que fazer medicação, né, por exemplo, na diabetes tipo 2, a gente inibe aqui essa SGLT2 ali com a dapaglifosina para ajudar também, né, o coração ali a não sofrer tanto, tá? A não diminuir a nossa fração de ejeção ali do coração, tá? Agora, o que a gente não pode confundir? A gente tem as medicações que não reduzem a mortalidade, mas melhora o número de internação. Que aí, nesse caso, é o quê? O diurético tiazídico, né, que é o furosemida aqui, e a digoxina. Então, na hora da prova, se vier, né, falando sobre qual medicação ali melhora o número de internações, a gente tem aqui o furosemida e a digoxina, tá? Mas elas não fazem parte, tá, do tripé da redução da mortalidade do meu paciente com insuficiência cardíaca. Não pode confundir. Falando rapidamente das taquiarritmias. Gente, é 3 taquiarritmias que tem que saber pro INEP. Não confunde, não vai estudar coisas a mais porque não vai cair. A principal delas é a FA, fibrilação atrial. Vai vir no caso clínico descrito um ritmo irregularmente irregular. Se falou isso, é uma fibrilação atrial, não tem o que discutir. Lembrando que a fibrilação atrial, ela tem, né, um QRS estreito ali, não tem onda P. Se for instável, a gente já vai fazer, né, uma cardioversão elétrica sincronizada, sim ou sim, para esse paciente por causa da instabilidade. Se ele tiver estável, a gente tem que verificar se é agudo ou se é crônico. Se for agudo, menor que 48 horas, aquele quadro ali, a gente vai cardioverter quimicamente, tá? Usando amiodarona ou propafenona. E se for crônico, que é a maioria dos casos, a maioria dos idosos, a gente faz uma ecocardio ali para poder verificar se não tem trombos lá no nosso átrio do coração do nosso paciente. E a gente já manda para coagulação direta ali, plena, com os novos anticoagulantes ali, os NOACs, tá? TAC supra a gente tem um ritmo regular, assim como lá na TAC ventricular, só que o que vai me diferenciar uma da outra é o que? O meu QRS. TAC supra vai ser o QRS estreito, lembra? É só desenhar o coração. Tudo que for para cima, ou seja, se for supraventricular, o QRS é pequenininho, porque os átrios são pequenos. O ventrículo é grandão, é gordão, então se for TAC ventricular, o QRS vai ser largo. Então essa é a grande diferença aqui entre as duas. Não tem como confundir, é só desenhar o coração e raciocinar. As duas também não tem onda P. Mesma coisa lá da FA. Se tiver instável nas duas, a gente faz cardioversão elétrica sincronizada. Se tiver paciente estável no TAC supra, a primeira coisa que a gente vai lembrar é da massagem lá do seu carotídeo ou a manobra vagal. Se não resolve, a gente passa para adenosina, né? Começando ali com 6 mg. Se não resolver, a gente faz até 12 ali na segunda dose, tá? A gente dobra ali a dose. E lembrar de sempre fazer, né, o flush ali, venoso com soro fisiológico em 20 ml e elevar o membro, porque a adenosina ela tem uma meia-vida muito rápida. Então a gente eleva o braço para poder chegar a adenosina até o coração mais rápido ali, tá? Se for TAC ventricular estável, o paciente ele vai, né, abrir logo de cara com a amiodarona, tá? 150 mg em 10 minutos ali. Depois seguida de 300 mg endovenosa de 20 minutos ali pela bomba de difusão contínua. O INEP, ele gosta mais de cobrar, tá, essa
essa parte das medicações ali logo na início, tá? Então, se for TAC e supra, a gente vai lembrar manobra vagal, se não resolveu, a adenosina. E a ventricular, logo de cara, a amiodarona. Não preocupa de ficar decorando doses, porque o INEP não traz essas doses aqui nas provas objetivas, tá? É lembrar o nome da medicação e como eu faço o diagnóstico aqui. Se você tem dúvida, corre na aula de cardiologia, que deu uma baita aula de cardiologia que não tem como errar. O que a gente tem que lembrar do infarto? Vamos pensar em 2 pontos primordiais. Sobre o próprio diagnóstico, aqui, né, o principal é o Consupra de ST, então a gente vai ter, né, a elevação do ponto J no meu eletrocardiograma. Isso vocês já estão careca de saber, não vou nem explicar isso aqui. O que eu quero que vocês lembrem é o quê? O que eu faço com o paciente, né, com supra? Gente, os com supra, a gente vai sempre lembrar de fazer o Monabich, né, então a gente vai monitorar, passar oxigênio, dar nitrato, se não tiver contraindicação, o AS, o beta-bloqueador, né, o IECA, clopidogrel, heparina e estatina. Monabich, não tem o que confundir. Só tem que lembrar, né, que se tiver, né, contraindicação, por exemplo, para beta-bloque aqui, ou nitrato, por exemplo, né, nos pacientes com infarto de VD, a gente não faz, mas calma lá. É isso, Monabich. E o principal aqui, ó, é a angioplastia. Então, toda vez que tiver oportunidade na alternativa de angioplastia, ela é a certa. Ah, mas lá tá falando que eu vou fazer a clopidogrel, a alteplase, lá depois a trombólise. Esquece. Se tiver na alternativa angioplastia, é porque essa vai ser provavelmente a alternativa correta, tá? E aqui a gente tem que recordar do fluxograma, né, que é o principal aqui do IAN. Por quê? Porque eu tenho que verificar se meu hospital tem ou não tem centro de hemodinâmica. Se ele não tiver centro de hemodinâmica, né, a gente vai... Aliás, se ele tiver aqui o centro de hemodinâmica, a gente vai ter que fazer a angioplastia ali em menos de 60 a 90 minutos da chegada dele ali. Então, ele chegou, se tiver até 90 minutos, eu tenho que mandar ele para angioplastia. Agora, se não tiver, que geralmente é o que o INEP gosta de cobrar, a gente vai ter que verificar qual é o centro ali mais próximo, ou seja, se eu transferir esse paciente ali para o lugar mais próximo, se vai dar tempo ou não. Se ali, esse próximo lugar ali da onde a gente estiver atendendo, tiver ali uma ida, né, do transporte menor que 120 minutos, aí a gente transfere ele e faz a angioplastia primária em até 90 minutos ali. Agora, se, né, essa transferência ele demorar mais do que 120 minutos, ou seja, maior do que 2 horas ali, a gente vai preferir, tá, fazer fibrinolítico ali, a gente vai ter que fazer alteplase nesse paciente em até 30 minutos, e aí depois que eu fizer, eu transfiro ele em até 24 horas. Ou seja, o que eu quero que vocês recordem é, independentemente se tiver ou não centro de hemodinâmica, se eu tiver que fazer logo de cara angioplastia, ou se eu tiver que fazer trombólise, depois esse paciente sim ou sim vai ter que fazer de qualquer forma, tá, essa transferência em até 24 horas. Então é isso que eu quero deixar aqui bem claro na cabeça de vocês. Tem na central hemodinâmica, a gente transfere direto para a angioplastia ali e faz ela em menor que 90 minutos. Se não tiver, eu avalio. Se até 2 horas tiver, a gente faz a transferência com angioplastia em 90 minutos, a mesma coisa anterior. Se durar mais que 2 horas essa transferência, a gente faz a fibrinolítico com alteplase ali. Pronto, acabou, a gente faz a trombose, tá? Uma coisa que o INEP já cobrou uma vez, faz um tempinho que não vem, é sobre as paredes acometidas no infarto com supra. Eu trouxe pra vocês esse macete do Salil pra nunca mais errar. Por quê? Porque Salil é só eu colocar o Salil e ir na ordem. Por quê? S a gente vai começar com V1, V2, depois o A, V3, V4, depois o L, V5 e V6. E aí o I e o L ali é o que a gente já sabe. AV F aqui de inferior, ou seja, a VF vai estar aqui no I. E o L, né, de lateral aqui, AVL. Então, ele vai estar no último aqui. Então, não tem o que confundir. Os 3 primeiros é só seguir na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, AVF, AVL. Ponto. Salil porque o S, né, de septal, a parede acometida, o A de anterior, o primeiro L é de lateral baixa, o I ali é de inferior e o outro L ali é de lateral alta. Se eu fosse vocês, iriam para a prova pelo menos decorado, né, pelo menos essas duas que eu deixei aqui para vocês, ó, a inferior e a lateral alta, porque são as mais fáceis e é o que o INEP mais cobra. Então, inferior, a gente tem AVF no meio ali misturado. Lateral, a gente vai ter o AVL, L de lateral.
Artérias acometidas aqui para essas duas, que é as principais que eu quero que vocês recordem. O I da parede inferior, a gente vai ter acometimento da artéria coronária e da descendente posterior. E se for a lateral, a artéria acometida é a artéria circunflexa. E eu trouxe o asterístico primordial para a prova, por quê? Porque todo infarto de parede inferior, a gente tem que pedir as derivações extras aqui, né, da parede posterior, que vai ser o quê? V3R e V4R, pra gente descartar justamente o infarto de VD ali, tá? De ventrículo ali, tá? Vamos falar agora sobre as doenças intestinais. Tem 3 doenças intestinais que a gente tem que lembrar para a prova. A retocolite ulcerativa, gente, sempre vai vir no meu caso clínico uma diarreia com muco e sangue e tenesmo, tá? Tenesmo e urgência fecal. É isso. Se veio urgência fecal, tenesmo, diarreia com muco e sangue, essa paciente, ela possivelmente vai estar com retocolite ulcerativa. Não tem o que brigar com a questão, é desse jeito, tá? Anota aí, retocolite ulcerativa, no meu caso clínico vai ter diarreia com muco e sangue e urgência fecal com tenesmo e fezes explosiva. Não tem o que brigar com essa questão aqui. Na doença de Crohn aqui, a gente vai ter uma diarreia mais crônica e invasiva, tá? E a gente vai ter o quê? Presença de complicações, porque as doenças de Crohn, ela dá complicações, é só lembrar. Crohn, complicação no meu caso clínico. Então ele vai apresentar obstrução intestinal, fístulas e massas palpáveis ali no meu quadrante inferior direito, tá? No Crohn, ele não tem urgência fecal, tenesmo e fezes explosiva. Não tem. Então é essa a diferença no caso clínico. Se a gente estiver falando sobre síndrome do intestino irritável, é só lembrar dos critérios de Roma 4, que sempre vai estar descrito no meu paciente ali, no meu caso clínico. Seria o quê? Uma dor abdominal ali uma vez na semana, pelo menos, com outros 2 sintomas, como por exemplo, dor alivia após evacuação, ou a dor, né, melhora com a mudança de padrão das fezes, ou ainda tem alteração de consistência. Isso vai estar descrito no meu caso clínico de síndrome do intestino irritável. Sempre, gente, se vocês pegar, vai ter o quê? A paciente relatando que a dor vai aliviar após a evacuação, ou, né, ela uma vez cagava mole, outra vez cagava mais duro, enfim, tem essa mudança no padrão e na consistência. E aí, nesse caso, é síndrome do intestino irritável, porque é um diagnóstico de exclusão usando, tá, os critérios de Roma 4, não tem o que brigar. Repassando cirurgia pediátrica que cai no INEP adora, que é a diferença, né, da torção testicular com a orquiepididimite. É só lembrar, torção testicular, a gente vai ter o pré-negativo, ou seja, não vai melhorar com a elevação da minha bolsa. Se eu fizer aqui a palpação e elevar ali, ó, o pré vai ser negativo. Por quê? Porque tá torcido. Se tá torcido, a dor vai ser constante, não melhora. Outra coisa, a gente vai ter reflexo cremastérico ausente. Nunca veio no INEP, tá? Torção testicular presente aqui, ou seja, toda vez que tiver reflexo cremastérico ausente, é torção testicular. Fecha o olho e marca, não tem o que tiver dúvidas. E o angio aqui vai estar positivo, ou seja, o testículo que foi torcido ali, ele vai estar horizontalizado em relação ao testículo normal ali. Esse é o sinal de angio. O diagnóstico que a gente faz, né, ultrassonografia com Doppler, tá? Se for disponível, porque se não for, basta a clínica e pronto ali com esses sinais aqui. E a gente vai verificar se o testículo foi viável, a gente faz uma orquidoquepexia aqui, e se for inviável, a gente já faz a orquiectomia. A gente retira, infelizmente, aquele testículo completo porque ele está inviável. Na orquiepididimite é tudo o contrário, tá, da torção testicular. Então o pré vai estar positivo, por quê? Porque é uma inflamação aqui junto com uma infecção do epidídimo, tá? Então aí nesse caso o pré vai estar positivo. Se eu elevei o meu testículo que está acometido, ele tem melhora. E aqui o reflexo cremastérico vai estar presente, por quê? Porque ele não torceu, então ele vai estar presente. Se veio o reflexo cremastérico presente, fecha o olho e marco na orquiepididimite. E o angio vai estar negativo, porque não vai estar horizontalizado. Como a gente falou, é uma infecção, uma inflamação do meu epidídimo, a gente vai ter que entrar com antibiótico. Não se preocupa porque não vai estar o nome propriamente dito ali, porque depende, né, da qual é a origem ali, tá? Lembrar de fazer antibiótico, analgésico e anti-inflamatório para esse paciente por causa da dor dele. Falando agora rapidamente sobre queimaduras. O que a gente tem que lembrar? Que a queimadura a gente faz, né, ali a cálculo, né, o cálculo da forma de Parkland, dependendo da nossa superfície corpórea aqui
do queimado, tá? É só lembrar da regra dos 9. Gente, chegou na hora da prova, anota no final da prova a regra dos 9 para vocês não confundirem, tá? Então desenha o bonequinho. Essa regra dos 9 aqui é a que eu gosto de utilizar, onde a gente coloca, né, os 9 aqui nas 3 principais partes do corpo humano. Tudo que for abdômen e tórax somando vai dar 36 e as pernas 18. Por quê? Porque a gente sabe que se for anterior ou posterior é só a gente dividir pela metade, tá? Essa é a regra que eu gosto. Eu sei que cada um tem a sua regra ali, né? Às vezes a gente já coloca, decora já com 4,5, né? Aqui 18, mas enfim, eu gosto dessa regra aqui que pra mim é muito mais fácil. A regra de Parkland aqui, né? A fórmula a gente vai utilizar 2 ml, tá? De Ringer lactato vezes o peso do paciente vezes a superfície corpórea queimada que a gente calculou aqui na regra dos 9. E agora na nova atualização do ATLS 11 aqui a gente diminui, né, divide aqui esse volume com 16 horas, né? É só lembrar, não complica a sua vida lá das 8 horas, esquece isso, agora é 16 horas. Se vier, tem que vir às 16 horas, não pode vir mais questão aqui do ATLS antigo, tá? Então, fiz o cálculo lá, divido o volume total ali pelas 16 horas e marco a questão ali que vai estar descrito. A diurese-alvo continua a mesma coisa, tá? Então, no adulto ali é 0,5 e na criança 1 ml por quilo, através, né, da sonda vesical de Demore pra gente poder computar aquela diurese ali, tá? Intoxicações que eu quero recordar aqui com vocês. Síndrome adrenérgica, síndrome colinérgica, síndrome anticolinérgica. Gente, isso daqui vai cair na prova. Síndrome adrenérgica, a adrenérgica vem de adrenalina, então ativa o quê? A nosso sistema de luta ou fuga. Então o paciente ele vai estar com ansiedade, sudorese, taquicardia, hipertensão, e esse paciente vai estar com midríase, tá? Quais são as causas? Drogas em gerais, tá? Então o paciente que teve intoxicação ali por cocaína, anfetamina, ergatomínicos e inibidores da mão aqui pode desenvolver essa síndrome adrenérgica, tá? Então a dica que eu dou na hora da prova é o quê? Se tiver um jovem, tá, que saiu para balada ou tem algum sinal de uso de drogas injetáveis ali, ou jovens estudantes que tentou suicídio, alguma coisa, a gente vai pensar, tá, em alguma dessas drogas aqui em uma síndrome adrenérgica, tá? Síndrome colinérgica, é só lembrar, gente, de colinérgica molha tudo. Então, os meus sintomas vai estar molhado, ó, sudorese, hipersalivação, urinação, vômitos, diarreia, lacrimação, bradicardia. E olha só, se molhou, se é colinérgica, é miose. Não tem o que brigar aqui, tá? Miose é síndrome colinérgica, molhou tudo. Quais são as causas principais? Gente, pro INEP é isso aqui, ó. Órgãos fosforados ou carbamatos, tá? É só lembrar de órgãos fosforados, miose. O e O. Não tenho que brigar com essa questão. Então, a dica que eu dou pra vocês aqui é um homem que trabalha, né, na zona rural ou um jovem, tá, que tentou suicídio com veneno de rato ou teve algum contato com agrotóxicos, que são os órgãos fosforados ali, tá? A síndrome anticolinérgica é o contrário, ó. Anticolinérgica é o contrário da colinérgica. Então aqui seca tudo. Então as pupilas aqui vão estar midriáticas. O paciente ele vai apresentar, né, extremidades ali quente, pele avermelhada, com rubor, tremor, confusão mental. E as causas são os olha só a dica, ó. Anticolinérgico, então é antihistamínico, antidepressivo, antitricíclicos, né, antidepressivos ali, antiespasmódicos ou antiparkinsoniano, tá? Então isso aqui, se tiver pensando em é uma síndrome anticolinérgica. Então o paciente que tentou suicídio, por exemplo, com antidepressivo ali, ou um paciente idoso com retenção urinária, a gente vai pensar em síndrome anticolinérgica, tá? Falando agora rapidamente sobre trauma torácico, que é o que eu quero relembrar vocês aqui. Clínica de pneumotórax hipertensivo, vai vir o quê? Um paciente hipotenso, com taquicardia, com turgência jugular, com desvio da tréquea, com murmúrio vesicular abolido e hipertimpanismo. Por quê? Porque tem ar na minha cavidade ali, pleural e ponto. Então vai ser hipertimpânico na percussão. Conduta imediata é sempre tórax-centese de alívio, aonde? No quinto espaço intercostal entre a linha axilar média e a anterior. Então, linha axilar média e a linha axilar anterior, tá? No espaço intercostal no quinto. Ah, mas a TLS agora tá dando para segundo. Para de complicar a sua vida. Tem que ser o quinto espaço intercostal. Lá fala que atualmente ela pode ser feita, mas a preconizada permanece ao quinto espaço intercostal.
Se a gente estiver falando agora de conduta definitiva no pneumotórax hipertensivo, a gente já tem que fazer drenagem torácica encelulada d'água no mesmo espaço intercostal aqui, que é o quinto aqui, não tenho que brigar com a questão, tá? Se eu estiver pensando num hemotórax maciço, a gente vai ter um paciente com sinais de choque hipovolêmico, ou seja, ele vai ter, né, hipotensão, taquicardia, vai estar, né, pálido ali e com a jugular colabada. Esse paciente vai ter com o murmúrio vesicular abolido, e a diferença do pneumotórax aqui vai ser o quê? Que no hemotórax a gente tem maciçez à percussão, porque tem sangue dentro da cavidade pleural ali. Quando a gente percute, o líquido vai estar, né, causando essa percussão maciça ali. O tratamento, obviamente, já é direto aqui, ó, drenagem torácica em selo d'água, lá no nosso quinto espaço intercostal, entre a LAM e a LAA, que é a média e a anterior. E se lembrar aqui, ó, se a gente tirar, né, 1.500 ml de início ali, tá? Ou ainda for uma drenagem ali maior que 200 ml por hora, a gente vai ter que fazer o quê? Abrir esse tórax e fazer uma toracotomia, tá? Não esqueçam que é toracotomia, não é toraquectomia não, tá? É toracotomia. Se for um paciente com tamponamento cardíaco, o clássico aqui a gente já sabe, né, da tríade de Beck. Então ele vai apresentar hipofonese de bulhas cardíacas, obviamente, hipotensão e turgência jugular. O INEP traz sempre a tríade de Beck, porque senão vai acabar anulando, então não tem o que discutir aqui. Tríade de Beck é igual a tamponamento cardíaco. De início, a gente faz, né, pro INEP aqui uma pericardiocentese de alívio, tá? Então a gente vai realmente ir lá com a agulha e furar ali perto da apêndice tifoide ali, ó, o nosso pericárdio, saco pericárdico, e vai puxar esse sangue para descomprimir, destampanar o meu coração. Essa também é chamada de punção de Marfan, tá? Pode vir esse nome, mas o que eu quero que vocês se acordem é o quê? O tratamento é toracotomia. Eu vou ter que abrir o tórax, eu vou ter que abrir o saco pericárdico, eu vou ter que enxugar aquele sangue coagulado ali, tá? Então, pensou em tamponamento, a gente vai pensar em pericardiocentese, se for inicialmente, rapidamente ali, mas o tratamento definitivo é abrir o tórax ali e fazer a toracotomia, tá? Síndrome nefrítica nefrótica, o que eu quero só recordar com vocês é a clínica, porque cada classificação a gente já deu lá na aula de síndrome nefrítica nefrótica. Se você tem dificuldade, tem uma aula exclusiva disso daqui no canal. Então, síndrome nefrótica, o paciente ele vai apresentar o quê? Uma proteinúria maciça, ali maior do que 3,5. Ele vai ter hipobinemia, ele vai ter um edema mais marcado ali, então o OD dele vai estar bem elevado ali, 3 cruzes de 4, tá? Pode ter sinais de trombose ou sinais de infecção. Na urina vai ter sempre ali a presença de que? Cilindros lipídicos, e a urina dele obviamente vai estar o que? Espumosa, e esse paciente ele vai ter, né, uma dislipidemia, tá? Ele vai ter uma hipercolerestemia ali, tá? Então, tudo que for relacionado a colesterol no meu paciente com síndrome nefrótica vai estar extremamente elevado, tá? Já na síndrome nefrítica ítica de crítica, se tá crítica, tem sangue e hipertensão. Então vai ter a presença de hematúria, hipertensão arterial, o paciente ele vai ter oligúrico, com pouco edema, tá? Porque o edema maior vai ser lá na nefrótica, igual a gente já viu. Aqui a gente vai ter os cilindros hemáticos e vai ter, né, dismorfismo eritrocitário, tá? É isso que a gente vai diagnosticar na nossa prova em relação à nefrótica ou nefrítica. Se você tem dificuldade qual, né, das lá, se é GESF, se é GNPE, se é lesões mínimas, volta lá na aula e assista, porque lá eu dou certinho. A única que a gente vai repassar aqui é a GNPE, porque de longe ela é a mais importante, é a principal. Então, a GNPE, né, a glomerulonefrite pós-streptocócica, ela é o quê? Uma síndrome nefrítica. Então, meu paciente vai ter todas aquelas características da síndrome nefrítica, tá? E aí, nesse caso, ela vai ser, né, por causa de uma infecção tardia, né? Uma sequela tardia ali do streptopriógenes ali, e não são todas, tá, que são causadoras ali da GNPE, é realmente somente algumas cepas nefrogênicas ali, tá? E a gente tem que lembrar que o paciente ele tem que ter tido, ó, ou uma infecção de vias aéreas superiores entre 1 a 3 semanas anterior à abertura do quadro de GNPE, ou de pele ali, tá? Por exemplo, um impédico ali de 3 a 6 semanas antes, tá? O paciente ele vai ter o edema periorbitário de membros inferiores, vai ter hipertensão e vai ter hematúria. Se teve quadro infeccioso aqui, tá? E apresentar hipertensão hematura, a primeira que vai vir na minha cabeça da criança vai ser o quê? A GNPE. Quais são os critérios que a gente tem que ter na nossa prova, tá?
Ácido positivo, sempre vai vir um ácido positivo ali, ou anti-DNase B, que são, né, 2 anticorpos ali para o Piógenes. E o principal aqui vai ser o quê? O meu consumo de complemento, C3 ali, C4 e o CH50. Sempre vai estar reduzido e ele tem que estar obrigatório para o diagnóstico da GNPE. Tá? A gente só vai fazer biópsia nesse paciente aqui se tiver, né, uma hematuria macro persistente ali ou a clínica desse paciente não tiver melhorado maior do que 8 semanas. A gente vai ter que internar esse paciente se tiver gravidade, vai monitorizar, fazer restrição hídrica, né, restrição de sódio e proteínas também. E a gente vai fazer antibiótico terapia, né, para realmente erradicar o nosso Piógenes. A gente faz, né, a penicilina benzatina dose única ali, tá, intramuscular, ou a amoxicilina via oral, mas pro INEP sempre vai ser penicilina intramuscular. A gente pode dar, né, o paciente aqui o diurético para ajudar, né, a questão ali da fuga do terceiro espaço que teve do líquido, né, que causou esse edema. E a gente pode, inclusive, né, ajudar na hipertensão desse paciente com esse diurético. O antihipertensivo, por exemplo, uma clonidina, a gente só vai dar se a hipertensão for refratária após o diurético, tá? Então, anota esse post-it. GNPE vai ter a clínica da síndrome nefrítica com o C3 baixo, um quadro pós-infeccioso, né, de garganta ou pele e o ácido positivo. É isso que vai vir no meu quadro clínico da GNPE. Falando agora sobre os níveis de prevenção, né, do SUS ali. A prevenção primária, a gente tem aquela, né, prevenção que a gente faz ali antes da doença acontecer. Então, uma vacinação, né, algum teste que a gente faz ali com a medicação profilática, como por exemplo o PrEP, né? Olha só, uma paciente aqui, ó, caminhando, então hábitos de vida, né, os MEVs, é tudo aqui antes da doença acontecer, então são coisas que a gente faz para os nossos pacientes ali no nível de prevenção primária, tá, antes da doença acontecer. Na secundária, a doença já aconteceu, mas não tem complicação, então a gente faz, por exemplo, um tratamento para ela não complicar. Basicamente, o que a gente pensa, por exemplo, a gente acabou de fechar um diagnóstico, né, de paciente hipertenso, ou diabético, ou com HIV ali, a gente entra com as medicações antes das complicações acontecer, para justamente evitar com que essa doença pregrida, tá? Na terciária, olha só, a gente tem um paciente com pé diabético aqui, ou seja, a gente já tem complicação instaurada, a gente vai fazer as prevenções para controlar essas complicações, tá? Para não piorar, por exemplo, não levar, por exemplo, esse paciente aqui a uma amputação do pé, tá? E a gente tem a quaternária e a quinquenária, né? A quaternária aqui é para evitar, né, intervenção, excesso de intervenções ali, as famosas iatrogenias. E a quinquenária é focada em quem? Em quem cuida do paciente, focada numa melhoria, né, de qualidade de prestação de serviço no médico e da enfermeira, por exemplo, para evitar com que esse paciente sofra, né, na mão desse médico, por causa que esse médico estava sobrecarregado, acabou de deixar, né, de passar um diagnóstico ali, ou não fez o tratamento errado por causa dessa sobrecarga ali do trabalho. Então a quinquenária foca no cuidador, tá? Sobre quem faz declaração de óbito, a gente já deu lá na aula, né, no nosso mega repasso de preventivo. Se você tem dificuldade em preventivo, tem um vídeo total aqui de 4 horas explicando tudo de preventiva para você. A gente tem que lembrar que se o médico assistiu à morte, ele sabe a causa, é o médico que assistiu que vai preencher a declaração de óbito, é um médico assistente. Se o médico assistiu, mas ele tem dúvida, tá? Ou essa morte aconteceu em um ambiente escuro, tá? Onde ali realmente ninguém sabe o que é que aconteceu, a gente vai mandar o paciente para serviço de verificação de óbitos para poder preencher o óbito ali, tá? Agora, se a morte veio buscar, né, ceifar ali aquele paciente que a gente já sabia que ele ia morrer, por exemplo, paciente idoso, que a gente já conhece, que faz tratamento lá na nossa UBS, tá? Aí quem vai preencher a morte natural dele vai ser o médico da UBS. Se for tudo causa externa e não natural, violenta, onde precisar, por exemplo, investigação criminal, a gente vai, né, mandar para o IML esse corpo e é o IML que vai fazer a declaração de óbito, tá? Princípios do SUS, o que eu quero que vocês lembrem. Éticos doutrinários é a mesma coisa, onde que vai ter o quê? As bases morais e valores lá do nosso SUS. Somos aqui formados por 3 princípios éticos doutrinários, que é o quê?
a universalidade, onde vai estar falando, né, que todos os pacientes, todas as pessoas têm direito, independente da raça, orientação sexual, da onde veio, se foi do Acre, se foi de Brasília, ou se é, né, paciente que veio do exterior, por exemplo, a gente tem aqui o atendimento universal, tá? Independente de qualquer coisa que seja. Integralidade vai ser o quê? O paciente que a gente vai prevenir, vai fazer o tratamento e vai fazer a reabilitação. Então é atendimento de forma integral completo, tá? Do começo ao fim. Se o paciente, né, for ali desigual, a gente tem que tratar ele de forma desigual também. Então esse é o princípio da equidade, tá? O princípio ético da equidade, que é literalmente causar, né, trazer, né, um tratamento pros desiguais de forma desigual. Ou seja, eu vou priorizar, por exemplo, um paciente ali, dependendo da sua doença ali, por causa que ele tem uma doença, por exemplo, mais grave, né? Já nos nossos princípios organizacionais ali, a gente tem as diretrizes que devem ser seguidas ali para o atendimento do SUS, tá? Então a gente tem a descentralização, a regionalização, a hierarquização, a participação comunitária, a resolutividade e a complementaridade. Não vou ler todas, é só vocês revisarem isso daqui. O que eu quero que vocês lembrem é isso. Todos os éticos doutrinários vai começar com vogal. Então, U, I e E. Todos os outros princípios que a gente tiver vai ser organizacionais, porque eles vão começar com consoantes. Não tem o que brigar com essa questão. Falando agora sobre animais peçonhentos, faz bastante tempo aí que não cai na prova objetiva, né? Então vamos falar aqui sobre os 3 principais que eu quero que vocês saibam para a prova. Acidente bootrópico a gente vai lembrar na nossa Justin Bieber, já dei isso na aula pra vocês. Justin Bieber por quê? Porque o tupete do Justin Bieber aqui, ó, é igualzinho a cobra jararaca. E jararaca bootrópico, por isso que é Justin Bieber, tá? O JB ali. A gente tem que saber, né, que a cobra que mais acontece ali os acidentes, tá? E ela vai ter o quê? Um paciente que vai apresentar ali após a picada uma afetação mais local, com bolhas ali, plaquetopenia, hemorragias, tá? E insuficiência renal aguda. O tratamento, gente, o INEP quase não cobra sobre acidente bootrópico. Então, foca no diagnóstico do tipo de acidente, que é o primordial aqui, tá? Se você tiver dificuldade no tratamento, repasse depois aí. Acidente crotálico, a gente tem a nossa famosa Chanel-Chance, né? Que é a nossa a nossa cobra que mais. Chanel-Chance, por quê? Porque ela é a única que tem ali, ó, o chocalho ali, e ela é bem linda, bem maravilhosa, bem metida ali, porque ela avisa, né, que vai te atacar, tá? Então, por isso que ela é aqui a Chanel-Chance. C de cascavel e o outro C de crotálico. E o que vai vir na nossa prova para o diagnóstico? É esses 3 pontos que eu deixei de vermelho para vocês. O paciente ele vai apresentar, tá? Faces miastênicas, afetação neurológica ou rabdomiólise com mioglobinúria. Ou seja, o paciente vai estar com urina de Coca-Cola, tá? Isso vai vir na prova se quiser falar sobre acidente crotálico. Não tenho que brigar com essa questão aqui. Escorpionismo, aqui sim é importante a gente saber sobre os tratamentos propriamente ditos, porque é isso que o INEP cobra. Se for um acidente leve, a gente vai ter uns sintomas mais locais, com dor e parestesia. A gente faz observação ali de 4 a 6 horas, anti-inflamatório ou ainda lidocaína local, tá? Mas é só lembrar que leve é observar de 4 a 6 horas. No moderado, a gente já tem, né, uns sintomas mais sistêmicos ali moderados, como sudorese, vômito, cialorreia ou agitação. E a gente vai dar o soro ali de 2 a 3 ampolas. Atualmente, o novo protocolo traz como 3, mas isso daqui foi recentemente atualizado, tá? Então, possivelmente, não vai vir na nossa prova. E o grave é que os sintomas já vai ser mais exacerbados. Então, uma sudorese mais protusa aqui, vômitos irrecursíveis, cialorreia excessiva, prostração, bradicardia, sinais de choque, insuficiência cardíaca, edema pulmonar ou ainda convulsões. Se for sinal grave, a gente vai dar, né, o soro antiscorpiônico aqui de 4 a 6 ampolas, tá? Gente, eu tô indo rápido porque é isso, é uma revisão rápida mesmo, tá? Falando agora sobre dermatite atópica, que é um tema que já veio no INEP e a gente acaba confundindo. A gente tem que sempre ter, no caso clínico, essa tríade aqui, ó. Xerose, eczema, prurido e liquenificação, tá? Que eu deixei aqui de esquecer. Se veio isso, a gente vai lembrar de dermatite atópica, tá? Principalmente nos bebês, tá? Nos recém-nascidos ali. Aliás, nos recém-nascidos não, né? Nos bebês maiores de 2 anos ali, por exemplo.
O eritema tóxico, que já veio no INEP 2 vezes, ele vai ter o quê? Um quadro mais relacionado aos recém-nascidos, então nos primeiros dias de vida ali, tá? E aí, nesse caso, vai apresentar o quê? Pápulas amareladas ou pústulas, geralmente pequenininha ali, sob base eritematosa. E é uma alteração benigna, não precisa de tratamento de jeito nenhum. Já no impédico, a gente tem lesões bolhosas, né? No caso do impédico bolhoso ou crossas no crostoso. A gente vai lembrar que o impédico é causado por uma infecção de pele ali por Staphylococcus ou Streptococcus. A gente vai lembrar de dar, né, antibiótico ali tópico, principalmente quem a mupirocina ali, pomada 3 vezes ao dia durante 7 dias, ou ainda em casos mais graves, a gente acaba prescrevendo ali cefalexina ou amoxicilina com clavulato via oral. Mas é isso que eu quero repassar para vocês. É características, assim, bem sucintas sobre essas dermatites aqui que caem bastante na prova, tá? Teste do coraçãozinho. Gente, de todos os testes de triagem, que eu acho que é o mais importante que vai vir na prova, vai ser o teste do coraçãozinho, porque na última veio falando sobre o teste do pezinho, né? Então vamos repassar aqui sobre o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele é feito, né, após as 24 horas de vida. Geralmente acontece ali, né, por causa dos cardiopatas dependentes ali do canal arterial aberto, tá? Pulmonar ou aórtico ali. E a gente faz o diagnóstico através da oximetria de pulso, sendo obrigatório a primeira dosagem ali do oxímetro no membro superior direito, tá? Direito ali. Esse é obrigatório. Então, na hora da prova, cuidado para não cair, que o superior é sim ou sim o direito. E os membros inferiores pode ser tanto o direito, tanto o esquerdo, tá? Qual é a minha interpretação pro INEP? Basicamente o seguinte, se vier as duas ali maior que 95, esse exame do teste do pezinho está normal. Se uma dessas medidas for menor que 94 ou a diferença entre elas for de 3% em algum desses membros, a gente repete o teste em 1 hora. E aí, se permanecer alterado, aí sim a gente faz o ecocardiograma nas 24 horas subsequentes, tá? E aí, se, né, realmente vier alterado, a gente encaminha pro pediatra, tá? Então é isso, não tenho que brigar com a questão. E outra coisa que eu quero relembrar com vocês é que se alguma dessas medidas veio menor que 89, a gente já encaminha direto pro cardiopediatra logo de cara, tá? Logicamente, após, né, fazer a nossa ecocardiograma ali, tá? Porque aí, nesse caso, já tá super alterado esse teste. Sobre os IMCs aqui lá no Score Z, gente, eu já dei o riso sogra pra vocês. É só lembrar do riso sogra pra não errar a questão aqui, tá? Nos menores de 5 anos e maiores do que 5 anos, a gente tem que dividir ali porque cada um tem a sua classificação. É só a gente marcar lá, fazer o riso sogra, o riso lá nos menores do que 5 e o sogra nos maiores do que 5 e colocar na ordem 1, 2, 2, 3 e 3. Nos menores de 5 anos que tiver o score Z ali, né, entre -1 e -2 é risco de sobrepeso. Se tiver -2 e -3 já vai ser sobrepeso e se for maior do que +3 aqui vai ser obesidade. Se for maior do que 5 e for -1 e -2, aliás, +1 e +2 ali, vai ser sobrepeso. Se for +2 e +3 vai ser obesidade e se for maior do que +3 ali, o score Z vai ser já obesidade grave. É só lembrar do riso sogra para não errar na hora da prova. A mesma coisa tem o do Mr. Bean, que eu já estei para vocês também na aula lá de puericultura. É só a gente escrever Bean e fazer o 32, 2, 22, 3. Se tiver entre -3 e -2, vai ser o B de baixo peso. Se for mais do que +2, vai ser elevado peso. Se for de -2 para +2, vai ser adequado. E se for de -3, vai ser muito baixo peso para idade. E, gente, dos Score Z, é esses dois que caem no INEP, é esses dois que vocês têm que saber. X do ABCD do trauma. Por que eu trouxe esse textão aqui pra vocês? Porque o INEP trouxe na prova de 2025.1, né, sobre o X ali, e agora possivelmente se eles trouxerem algo sobre o X ali, vai ser relacionado a outros pontos importantes. Então vamos repassar sobre o controle de hemorragias exsanguinantes aqui no X. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que fazer, né, a compressão direta no ferimento, né? Se a ferida for profunda, a gente considera o packing ali, com tamponamento com compressas ali no interior do ferimento, ou ainda a gente pode pensar em aplicação de torniquetes se tiver alguma dessas seguintes situações. Se o sangramento não for controlado com a compressão direta, ou na presença de sangramento arterial em jato, ou, né, na ocorrência de amputação total ou subtotal de membro, a gente pode fazer também esse torniquete. O que a gente tem que lembrar sobre torniquete? Ele deve ser aplicado diretamente sobre a pele, tá? Então a gente tem que retirar as roupas lá que tiver ali. Ela deve ser posicionada de 5 a 8 centímetros proximamente ao local da lesão, tá? E evitar o quê? As regiões articulares, tá? O objetivo é ocluir completamente esse fluxo sanguíneo arterial.
E olha só, os pulsos distais não devem ser palpáveis. A minha aposta é que eles vão pegar uma questão disso daqui, tá? Que como que a gente vai verificar se esse torniquete fez o seu papel, né? Foi eficiente? É através do pulso ali que a gente for palpar e a gente não vai sentir os pulsos, tá? O sangramento ele deve cessar imediatamente após a aplicação do torniquete. E outro ponto importante, se o primeiro torniquete não controlar, a gente pode fazer um segundo torniquete e ele deve ser posicionado de 3 a 5 centímetros acima do primeiro. Então, o primeiro é de 5 a 8 centímetros acima do meu machucado e o segundo é de 3 a 5 centímetros acima do meu primeiro torniquete. Isso não pode confundir, tá? Icterícia neonatal, o que a gente tem que lembrar? Que a icterícia fisiológica ocorre após as 24 horas de vida, a patológica é antes das 24 horas de vida. E, gente, não vou discutir muita coisa com vocês, a primeira coisa que eu quero lembrar é o que eu já dei o macete pra prova. INEP sempre vai querer pegar a gente com o valor de bilirrubina. Esquece! Porque se na alternativa tiver fototerapia, inicialmente é ela que é a resposta certa, sempre fototerapia. Ah, mas a bilirrubina total tá maior que 20. Não tem problema, a gente vai fazer a transfusão, né? A exsanguínea transfusão? Vai, mas depois que fizer a primeira tentativa com a fototerapia. Então o INEP ele sempre traz essa pegadinha, não tem como a gente cair mais. É essas duas imagens. Em primeiro lugar, fototerapia, independentemente se ela precisar fazer a exsanguínea transfusão. Então a alternativa sempre vai vir fototerapia junto, é ela que é a correta, tá? Outra coisa que eu trouxe para vocês para repassar, isoimunização. É só lembrar o seguinte, se a mãe for RH negativa, o meu feto for RH positivo, essa mãe ela vai criar anticorpos e vai atacar as hemácias do meu feto e vai dar a famosa, né, icterícia neonatal por incompatibilidade do RH, tá? Ela vai sofrer processo de hemólise porque a mãe tá criando anticorpos contra a célula hemácia ali do meu feto. Como que eu vou fazer, né, para essa questão da imunização do RH? Se a mãe é RH negativo e o RH for positivo no bebê, a gente vai solicitar o Combis aqui indireto, tá? Na mãe a gente pede indireto e aí ele tem que vir negativo. Se ele veio negativo, quer dizer que ela não imunizou ainda, ou seja, a gente pode fazer a imunoglobulina anti-D para essa paciente. E a gente vai fazer entre as 28 e 30 semanas e fazer a outra dose ali após as 72 horas do parto. É isso. Se o Combis indireto positivou, significa o quê? Ela já imunizou, a gente não faz imunoglobulina. Infelizmente, lascou. Esse bebezinho, ele vai nascer ictérico, vai ter, né, a icterícia neonatal por incompatibilidade do RH por causa dessas hemólises ali. É isso, não tem o que fugir disso daqui, o INEP não cobra outra coisa. Profilaxias da violência sexual faz um tempinho que não vem na nossa prova objetiva, então vamos repassar aqui. Profilaxia pro HIV a gente faz, né, tenofovir, lamivudina e dolutegravir por 28 dias e a gente só inicia, né, até 72 horas da violência sexual. Não tem o que brigar com a questão. Hepatite B a gente só vai fazer a vacina com imunoglobulina se não tiver o esquema completo. Então na alternativa tem que falar, né, se teve ali completo ou não as vacinações da hepatite B. Clamídia a gente faz a azitromicina 1 grama aqui via oral dose única. Gonococo, ceftriaxona 500mg intramuscular dose única. A sífilis também é a mesma coisa intramuscular, só que agora é com penicilina benzatina, né? Ou, né, a famosa bezetacil, dose única de 2.400.000. E a tricomoníase que a gente vai fazer com metronidazol, 2 gramas via oral, dose única. Porém, lembrando, olha só, depois que eu fizer o meu PrEP ali, tá? E aqui tá escrito errado, não é PrEP, é PEP, que é a profilaxia pós-exposição. E o levonorgestrel também, porque se for uma mulher, a gente tem que fazer levonorgestrel, lembrando, né, se ela não estiver grávida, com beta-HCG negativo ali. E aí, depois que a gente fizer a dosagem da levonorgestrel, aí sim que a gente vai fazer o metronidazol. Isso daqui é contraindicado fazer os dois juntos, tá? Abdômen agudo, o que eu quero repassar com vocês? Inflamatório sempre vai ter febre com presença de leucocitose, no meu caso clínico. Então a gente já pode pensar em apendicite, colecistite, pancreatite ou alguma outra doença biliar ali também. Se for obstrutivo, sempre vai vir, no caso clínico, abdômen distendido com dor intensa ali e a parada de flatos e fezes. E aí o diagnóstico vai depender, né, da classificação ali da obstrução, se foi alta ou se foi baixa.
Os principais que a gente tem é o volvo sigmoide, né, que é o volvo intestinal, obstrução intestinal normal, né, ou hérnias encarceradas, onde a gente inclusive vai ter aqui, né, obstrução intestinal, o sinal de empilhamento de moedas, etc e tal. Se você tem dificuldade, vai na aula e revisa. Isso daqui é mais um repasso, assim, geralzão mesmo. Isquêmico, a gente tem que lembrar da dor desproporcional ao exame físico, tá? Então, aquela dor insuportável que no exame físico não causa tanta dor assim, onde a gente vai ter um paciente que provavelmente tem uma isquemia mesentérica ou uma isquemia intestinal ali. A perfurativo sempre vai vir o quê? Idoso com AINES, anti-inflamatórios ali não esteroidais. Se for, esse paciente ele vai sim ou sim perfurar as vísceras ocas ali, ele vai apresentar a dor súbita intensa, tá? Como se fosse um golpe ali que ele tivesse sofrido. Vai ter sinais de defesa ali, tá? E ocorreu o quê? Perfuração geralmente ou do estômago ou do duodeno por causa de alguma úlcera ali que foi perfurada. E deu o nosso famoso pneumoperitônio, tá? Então isso na prova sim ou sim a gente tem que lembrar. Abdômen agudo hemorrágico, a gente vai ter sinais, né, de choque hipovolêmico, com ali um paciente possivelmente ou uma ruptura de aneurisma, ou um sangramento tumoral ali, ou ainda trauma de órgãos abdominais, ou o principal pro INEP, que é o que? A gestação ectópica rota. Gente, já dei isso na aula pra vocês de abdômen agudo. Falou em abdômen agudo hemorrágico, pro INEP vai vir sempre aqui, ó, a gravidez ectópica rota, tá? Então, uma mulher que vai estar com atraso menstrual ali e que falou pra gente, tá? No caso clínico, que realmente ela tá com sinais de choque hipovolêmico, a gente vai pensar em abdômen agudo hemorrágico. Doenças das vias biliares, já dessa tabela linda, montei ela pra vocês pra nunca mais errar nenhuma das doenças das vias biliares. Colelitíase, a gente vai ter o quê? A dor clássica no hipocôndrio direito, que dura menos que 6 horas, e a pós-alimentação. O diagnóstico é através da ultrassonografia e o tratamento é a colestectomia videolaparoscópica eletiva. Ponto. Não tem o que brigar. Se for colecistite aguda, a gente vai ter febre, dor do hipocôndrio e o MRF positivo. Então, se veio o MRF positivo, é igual a colecistite aguda. Não tem MRF positivo se não for colecistite aguda. Então, aqui a gente vai ter, né, o diagnóstico clínico com a imagem e o padrão ouro é a cintilografia, mas o que a gente mais usa é a ultrassonografia. A tomografia computadorizada de abdômen a gente só faz se a gente pensar que teve complicação. E o tratamento vai ser o quê? Uma colestectomia de urgência, tá? Nesse paciente aqui. Se for um idoso ou instável, a gente faz a drenagem primeiro e depois se programa a colestectomia. Se tiver estável, é somente a colestectomia ali de urgência entre 72 horas ali para esses pacientes com colecistite aguda. Colangite aguda a gente já sabe, vai ter a tríade de Charcot ou a pentada de Reynolds, tá? Não tem o que discutir aqui. O padrão diagnóstico ouro aqui é a colangio-ressonância, porque a gente vai verificar a obstrução das vias biliares ali pelo cálculo, né? Igualzinho tá aqui. E a gente vai ter, né, a ultrassonografia ou a clínica também podendo nos ajudar com a tríade de Charcot, é a pentada de Reynolds. Pentada de Reynolds, gente, é uma colangite grave, tá? Se não foi grave, não vai ter pentada de Reynolds, vai ter só a clínica clássica da tríade de Charcot. O antibiótico inicial, a gente vai ter que fazer para todo mundo, cipro e metro ali. E a CPRE, somente se for grave ou após estabilização com antibiótico, se o paciente tinha só a tríade de Charcot. Não tem o que brigar. Na coledocolitíase ali, a gente vai ter o sinal de icterícia flutuante com estase biliar, então o paciente vai apresentar o que? Colúria ou acolia, e vai ter enzimas, ó, obstrutivas aumentadas, tá? Então gama GT, bilirrubina direta e fosfatase alcalina vão estar super alta, por quê? Porque é sinais ali de obstrução no nas minhas vias biliares e na minha via hepática ali comum, tá? O diagnóstico através da ultrassonografia, se vier o cálculo positivo, beleza, fechou o diagnóstico. Se ele vier negativo, a gente faz a colangio-ressonância para verificar essa dilatação das vias biliares ali, tá? O tratamento é através da CPRE ali, tá? Porque a gente vai fazer a desobstrução e a gente vai programar depois a retirada dessa vesícula com a colestectomia. Então, pensou em CPRE, ou vai ser na colangite aguda ou vai ser na coledocolitíase. Lembrando que a CPRE é somente na colangite grave. Se for coledocolitíase ali, propriamente dita, a CPRE é logo de cara. Vamos falar rapidamente sobre os bloqueios atrioventriculares. A de primeiro grau, a BAV de primeiro grau, não tem bloqueio, onde a onda P vai apenas afastar do meu complexo QRS. Ela é benigna, então não tem muito o que fazer. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, uma onda P que está um pouquinho mais afastada, ó, tudo aqui ela está afastada do meu QRS. Então, ela não tem bloqueio, ela só está afastada. Se for MOBITS 1 ou BAV de segundo grau,
esse caso aqui ela vai afastando, afastando e bloqueia ali. Ou seja, ela vai avisar que ela vai ter um bloqueio, tá? Se for de Móbitos 2 aqui, de bloqueio de segundo grau, a gente vai ter o quê? Um bloqueio sem avisar. Ele já é maligno. Por quê? Porque ele não avisou, ele simplesmente veio e pá, bloqueou. Então se a gente acompanhar, ó, tem onda P, tem complexo QRS, tem onda P que tem complexo QRS, tem onda P que tem o complexo QRS, e aí do nada tem uma onda P aqui, e cadê o meu complexo QRS? Não tem. Então ela bloqueou sem avisar. Lá na Móbitos 1 ela avisou, ó. Ela afastou, afastou mais um pouco, afastou muito, bloqueou. Então é só lembrar disso que não tem o que brigar com a questão. E o BAVT, ou de terceiro grau, né, a gente vai ter ondas P ali dispersas em relação ao QRS. Então aqui nesse caso ela sempre tá bloqueando, sempre tá tendo ondas P, ó, sem complexo QRS logo depois, tá? O que eu quero recordar com vocês? Se o paciente ele tiver sinais de instabilidade, a gente faz atropina e a gente vai fazer marca-passo transcutâneo primeiro na minha emergência, para depois fazer o marca-passo transvenoso, tá? DERJ. DERJ é um tema também que já faz um tempo que não vem, e o que a gente não pode confundir? A clínica clássica é aquela, sinais de pirose com regurgitação, tá? Que são os típicos ali, e ele vai durar mais do que 4 semanas. É um diagnóstico clínico, a gente vai ter que fazer sim para aqueles pacientes ali, tá? O IBP, tá? Ou seja, o omeprazol ali, a dose plena ali por 4 semanas, por exemplo, de 4 a 8 ali, e a gente faz a mudança de estilo de vida. Ponto. Se for clássico, não tiver complicações, a gente faz esse tratamento logo de cara. O que eu quero que vocês recordem? Se o paciente ele tiver maior de 40 anos, com algum outro sinal de alarme, disfagia, odinofagia, perda de peso, hemorragia digestiva ou quadro de anemia crônica, a gente vai ter que fazer a endoscopia digestiva alta. Então tem que lembrar das red flags da DERJ pra gente poder pensar na EDA, tá? Se for maior de 40 com esse sinal de alarme, a gente vai fazer EDA primeiro antes de fazer o tratamento. E aí depois que eu fizer a EDA para descartar outros processos neoplásicos, por exemplo, aí sim a gente faz o IBP com MEV, tá? Lembrando que a IBP ali é dose plena por 8 semanas, só lembrando que a gente pode fazer o omeprazol ali de 20 ou pantoprazol de 40, uma vez ao dia em jejum, pela manhã, sim ou sim. Uma complicação aqui, né, da DERJ é a metaplasia de Barré, né, que é o esôfago de Barré. Ela vai aumentar a chance de adenocarcinoma de esôfago distal ali, tá? A gente vai dar para esses pacientes a IBP em dose dobrada, em vez de ser uma vez só, a gente vai dar 2 vezes. A gente vai fazer a endoscopia digestiva alta com a biópsia a cada 2 anos, tá? Se ele não tiver displasia. E se ele tiver displasia leve, essa EDA já vai ser reduzida para 6 meses, em vez de ser de cada 2 anos. Se eu fiz a minha biópsia e já veio uma displasia de alto grau ou um câncer in situ, a gente infelizmente vai ter que fazer uma cirurgia ali retirada daquela parte metaplasiada ali, através da esofagectomia, tá? E se não veio a displasia, a gente só faz a dose plena ali de IBP em dose normal. O INEP já trouxe esôfago de Barré pra gente, tá? Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe, assim, os temas que eu acredito que sejam mais importantes para essa prova, que foi alguns temas ali que já faz um tempo que não cai na prova, tá? É óbvio que eu não vou acertar todos, é óbvio que eu não dei todos os 100 temas ali que pode vir na prova, mas aprendam esses, pelo menos, que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Trouxe um recadinho para vocês, ó. É dia de conquistar o sucesso para o qual você tanto se preparou. Vocês já estão preparados para essa prova, não duvidem da capacidade de vocês, porque se vocês não tivessem preparados para essa prova, vocês não estariam estudando para ela, tá? Não se preocupem, porque a metade do seu CRM você vai conquistar ele agora, 50% da revalidação já neste domingo, às 7 horas, você já vai estar ciente se você passou ou não na prova, se você revalidou a primeira etapa ou não. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por sempre terem acompanhado as aulinhas aqui do canal. Ainda dá tempo de vocês assistirem outras aulas se vocês tiverem dificuldade. Eu trouxe várias, foram mais de 50 aulas, bem direto ao ponto, com todos os conteúdos primordiais para a prova. Não se esqueçam do gostei, não se esqueçam de se inscrever. Se vocês quiserem as aulas de imagem, é só você acessar e ser membro aqui do canal. É só clicar no botãozinho de ser membro aqui no canal e acessar as nossas aulas. Um beijo, um queijo, me sigam no Instagram e até o dia da aprovação.